Fala pessoal, beleza? Nós vamos começar a nossa etapa Limites e como sempre a gente faz esse nosso tempo aqui falando sobre as missões, os devocionais, e eu acho que isso é muito importante. Nessa etapa Limites a gente vai estar falando sobre como é importante a gente ficar atento e ver os limites que a gente tem que ter na nossa vida. E para essa etapa a gente vai estudar o livro de Provérbios, que está lá na Bíblia, logo depois de Salmos. Então se você quiser ir lendo e ir acompanhando, isso vai ser muito bom. Tá? E quem escreveu esse livro de Provérbios foi o rei Salomão, tá? O rei Salomão, ele era pai e também foi filho. E ele escreve e dá conselhos para que a gente possa melhorar. E a grande questão é até quando nós devemos ouvir aos nossos pais? E por que a gente deve ouvir os nossos pais? Porque os nossos pais são aqueles que realmente querem o nosso bem. São alguém que é gente que nos ama e quer ver a gente progredindo, quer ver a gente melhorando na nossa vida. Pouco parecido com a figura do treinador, né? Os treinadores aí das guildas, todo treinador ele quer ver o atleta melhorando, não só no jogo, não só no esporte, se for um treinador esportivo, mas na sua vida, no seu dia a dia. Como é bacana você ver que nem hoje eu vi uma mensagem do menino que passou aqui pelo projeto do Elite da Bola. Cara, ele falando que como tem sido legal, quanto ele aprendeu e quanto isso agregou valores na vida dele. Isso para mim é o que mais vale. Isso é o que é importante para os treinadores. Então, escutem também os seus treinadores quando eles te derem um conselho, quando eles falarem com você. E o texto que é a base aí para a nossa missão é o seguinte, Provérbios 4, versículo 4. Meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga os meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento, saber discernir as coisas. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela protegerá. Ame-a e ela o guardará. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer e responder aí no nosso questionário da missão, primeiro leia esse versículo novamente. Eu vou colocar aí no WhatsApp, lê ele de novo, preste atenção, tá? A primeira pergunta é, o que a gente conversou aqui sobre a dica da missão? A importância da gente obedecer e ouvir com atenção tudo que os nossos pais e os nossos treinadores nos ensinam. Isso é muito importante. A gente ficar atento e tentar discernir e aprender. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem conversado, tá? Então, na primeira resposta aí, fica essa dica aí para você, tá bom? A segunda pergunta, ela fala assim, lembrando que a pergunta foi feita no parágrafo 4, até quando eu devo obedecer os meus pais? Qual que deve ser a nossa resposta? E a nossa resposta é, e aí? Talvez para o resto da vida? No meu caso, eu ainda obedeço meu pai. Ele não fica me dando bronca, a gente mora longe, infelizmente, mas eu escuto com atenção aquilo que o meu pai me fala, porque o meu pai já viveu isso que eu estou vivendo agora. Então é sempre uma questão de respeito, de estar ouvindo o que meus pais estão falando, de obedecer. Então talvez isso seja uma coisa que seja para o resto da vida. A gente está atento a essa sabedoria que vem dos nossos pais, porque é algo que realmente traz uma diferença muito grande na nossa vida. A outra pergunta, ela fala para a gente listar 5 resultados, né? Tirando ali desses versículos que a gente acabou de ler, 5 coisas que a gente deve seguir, 5 conselhos. E aí, só lendo aqui para você, ó, leve as minhas palavras a sério, já é uma coisa para a gente listar, siga os meus mandamentos, adquira sabedoria, aprenda a ter discernimento, não se esqueça das minhas palavras, não se afaste das palavras dos pais, não abandone a sabedoria, tá? Então, algumas coisas aí que a gente pode listar desses 3 versículos que vão fazer uma diferença grande na nossa vida. Faça com atenção
o seu devocional, não vá direto para a resposta, tenta ler, entender, qualquer dúvida você sabe que você pode me chamar. E vamos com tudo nessa etapa, hein? Jogar direitinho, cada queda. E o mais importante, gente, para o nosso time funcionar, não é a gente matar todo mundo ou a gente ganhar todas. O mais importante é a gente estar unido como time, como guilda, para a gente conseguir os resultados. A gente não vai conseguir os resultados se a gente não estiver unido, se a gente não estiver forte. Beleza? Conto com vocês. Que Deus abençoe. Falou!